Não sei. Oi. Aqui, né? Oi, pessoal. Chamei a Elisa. Oi. Oi. Oi, Carol. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Que bom te ver aqui. Tô super Opa! feliz mesmo. Quem me conhece deve estar deve tá vendo pelo meu sorriso. Tô muito mesmo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Falei muito nesses dias sobre essa live. Sim, sim, que gostoso. É um prazer para mim também poder bater esse papo com você e falar de assuntos tão fundamentais, né, para a nossa vida, tão importantes, que é a nossa relação com as crianças, como pais, educadores, né? Essa missão linda, que é uma É, missão de todos nós que trabalhamos com evolução humana, é uma missão linda. Então, sim, já vou aproveitar que a gente começou e quero primeiro te agradecer em nome da escola, mas também como pessoa, te agradecer por ter aceito o meu convite. Arrisquei e você aceitou. Aí de São Paulo, aí de São Paulo fazer essa live pra gente, para falar desses assuntos tão importantes. E sim. quero pedir para você se apresentar, Elisa, para quem não te conhece, quem você é, o que você faz. Tá bom, eu vou me apresentar bem breve, porque eu acho que também ao longo do bate-papo as pessoas vão me conhecer melhor através daquilo que a gente vai conversar aqui, né? Mas eu sou psicóloga clínica e também facilitadora de grupos de autoconhecimento, então os meus estudos na área da psicologia sempre caminharam lado a lado com a minha busca, né? Também em direção ao autoconhecimento, eu fui 8 temporadas para a Índia, fui estudar meditação, fiz diversos tipos de terapias, né? Então, meu estudo da psicologia sempre andou paralelo a isso. E começou como uma busca de uma jornada pessoal, mas acabou se tornando a grande paixão da minha vida. Se E, descobriu. e aí, inevitavelmente, também minha profissão, né? Eu trabalho com isso há mais de 12 anos. E, e é isso, né? Que legal saber, não sabia de toda essa história. Para Muito quem legal. também conhece, né, a música do Voo do Beija-Flor, que é uma composição minha, você falou que as pessoas que acompanham o seu trabalho conhecem essa música. Sim, vai ser uma super surpresa para todos os profs lá da escola, porque a gente Que admira legal, essa música. que Sim, legal. E acho que a canção, ela conta um pouco, né, da minha jornada pessoal, das inspirações, dos ensinamentos que eu fui obtendo dentro da minha busca, né, que acabaram se transformando em inspirações musicais, e o Voo do Beija-Flor é uma delas. que delícia, né? Gerar uma coisa tão linda, assim, de uma questão tão importante sua, assim. Eu acho que, nossa, que presente ganhar essa música e compartilhar com todo mundo, porque quando a gente escuta ela e a gente vai escutar hoje, é, é lindo, é realmente é o caminho lindo dentro de nós mesmos, assim. Tô Sim, muito feliz que a gente vai cantar ela hoje também. é. Então, a gente preparou algumas perguntas para hoje. Eu acho que são perguntas que a gente vai conversando aqui. E se eu tiver qualquer coisa, eu te pergunto. E eu Sim. queria começar com a mais importante delas, que seria o que é, Elisa, o autoconhecimento? Ou como você vê o autoconhecimento? Uhum. Tá. Eu acho que eu vou responder essa sua pergunta da seguinte maneira, né? Acho que a resposta está assim, o porquê que a gente busca autoconhecimento? O que que leva alguém a se mover nessa direção? E no meu processo pessoal e acompanhando centenas de pessoas ao longo do meu trabalho,
Eu vejo que são duas as principais motivações, né? Uma delas é a busca pela felicidade. Todos nós, né, buscamos, em última instância, ser feliz, poder ser inteiros, né, ter inteireza nas nossas ações. A gente busca ser espontâneo, amar, né? Então, muitas pessoas se movem no caminho do autoconhecimento em busca dessa inteireza, dessa espontaneidade, desse amor, dessa felicidade. Sim. O segundo ponto que leva as pessoas a se moverem nessa direção, né, nessa jornada do autoconhecimento, é buscar compreender mais profundamente o que é que me impede de ser feliz. Né? O que é que me impede de ser espontânea? O que é que me Então a impede? gente. Fala. Desculpa, não te interrompi, mas é muito legal a gente pensar isso. A gente vai ou por um caminho ou pelo que o da dificuldade, o que me Exato. impede de não conseguir. Exatamente. Quando eu vou me dando conta que eu tenho algumas limitações, né? Eu tenho algumas travas, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu construí uma família, eu tenho um casamento, eu tô com uma pessoa que eu amo, eu tenho os meus filhos, e eu quero muito, né? Amar o meu coração, amar eles de verdade, estar ali inteira quando eu estou na minha relação com a minha família, mas vamos supor que eu tenho uma programação, né, um padrão, uma crença limitante, que todo o meu valor está no meu trabalho. Aí eu sou daquelas pessoas workaholics, eu trabalho das 5 horas da manhã até as 11 horas da noite, me entupo de coisa para fazer, né? Quando eu chego em casa, para poder desfrutar ali do momento com a minha família, com os meus filhos, eu estou exausta. Eu já não estou mais inteira, eu estou cansada, ou eu estou com eles, mas, sabe, dentro de mim eu estou preocupada com a apresentação que eu tenho que fazer, com o e-mail que eu tenho que responder, e eu não consigo relaxar, né? Por exemplo, para estar com a minha família. Então, eu quero amar. Eu sei que essa potência, essa capacidade está latente dentro de mim. Eu sinto o amor. Mas tem algo, tem uma crença limitante, né? Tem bloqueios internos, padrões que me impedem, você entende? Fica como dentro de um mecanismo de defesa. E aí, parece que está faltando alguma coisa, tem um desencaixe dentro de mim. Esse sentimento de desencaixe faz com que a gente queira mover na direção do autoconhecimento. Entendi. Nesse caminho. Mas isso, É. a gente consegue perceber isso, Elisa? Isso é algo perceptível? Por exemplo, você trouxe essa questão de você não, de você ter esses entraves. Como que Uhum. funciona isso? Isso é algo perceptível? Eu consigo identificar ou não? Olha, honestamente, isso vai de pessoa para pessoa, né? Algumas pessoas são bem sensíveis a isso, né? Elas têm ali uma consciência de que, né, tá faltando alguma coisa. Tem pessoas que falam, nossa, minha vida tá inteira boa, eu tô trabalhando, eu tô conseguindo juntar meu dinheirinho, né? Eu tô num relacionamento que eu acho legal. Por que que eu fico com esse vazio, com essa angústia? O que que é isso que tá faltando? Então, tem pessoas que têm isso acordado, né, esse sentimento. Algumas pessoas jogam isso dentro de uma camada que se chama zona de amortecimento. Às vezes a pessoa não sente. E quando cai dentro da zona de amortecimento é um pouquinho mais difícil. Algumas pessoas, por exemplo, vamos pegar esse mesmo exemplo que eu trouxe, de uma pessoa que é o workaholic, né? Às vezes essas pessoas só vão parar na hora que desenvolve um burnout, né? Na hora que o estresse estoura em alguma doença no corpo físico. Então, infelizmente, algumas pessoas acabam que só param quando o corpo não aguenta mais, né? Aí sim, através também de uma doença, muitas pessoas se movem no sentido na direção de se conhecer melhor, entender melhor a si mesmo, né? Sim. E
Bom, você trabalha com isso, né? Teu propósito é fazer esse despertar nas pessoas. Mas qual que é a grande importância disso? Por que que é tão Tá. importante a gente se conhecer? E é claro que a gente está falando aqui de uma perspectiva de educador, eu, né, como educadora, por isso que a gente quis tanto essa live, por isso que esse assunto é tão importante. Mas para você, psicóloga, qual Uhum, é a grande importância da gente entender, nos conhecer? uhum. Eu acho que a importância, né, tá dentro disso, né, a gente poder se livrar, né, se libertar ou afrouxar tudo aquilo que impede a nossa felicidade, faz com que a gente caia em ciclos repetitivos que nos levam, né, a desfechos insatisfatórios na nossa vida, ampliando a nossa capacidade de poder estar inteiros, mais verdadeiros, mais espontâneos, mais amorosos, mais conscientes. Então, acho que esse é o objetivo final, né? Sim. Essa é a grande importância, né? Mas eu acho que uma coisa que seria bem legal a gente trazer para o seu público, né, que são pais, são educadores, professores, né, o que será que tudo isso que eu estou falando aqui tem a ver com as crianças, Isso, a nossa infância, com a educação e até mesmo com a nossa criança interior, interior. né? O que Sim, será que esse papo de autoconhecimento tem a ver tem a com isso? ver. E qual é o impacto na nossa relação com as crianças? Né? Bom, tudo isso que eu acabei de dizer, quer dizer, nós adultos temos um mecanismo de defesa, temos crenças limitantes, temos padrões limitantes e rígidos na nossa personalidade. Tudo isso foi forjado dentro de nós na nossa primeira infância, né? E como é que isso acontece? Então vamos lá, né? Tá. Dentro da psicologia, muito se fala sobre esse assunto, né? A Uhum. origem das nossas feridas emocionais, né? Mas eu tive uma professora que me explicava isso de uma maneira que eu gravei e eu gosto muito, né? O nome dessa minha professora é Paramita. E ela sempre dizia assim: a criança, ela é como um livro em branco. E a história de vida dessa criança está sendo escrita ali nos primeiros anos de vida dela, né? Uhum. E o inconsciente da criança é como uma argila ainda umedecida, né? Que ainda está ganhando forma. Uhum. E este inconsciente ainda em formação está sendo, né, a forma que está sendo, né, Estruturada? formatada dentro desse inconsciente, está acontecendo ali nos 7 primeiros anos de vida da criança. Uhum. E como que ela vai sendo formatada? Através das experiências que essa criança está vivendo, está tendo. E quais são os principais lugares de experiência, as principais referências para uma criança? O pai, a E a mãe, mãe? né? O ambiente dentro da casa dela. E eu diria que o segundo grande impacto, que é o meio que a criança mais habita, é a escola, né? Uhum. E na escola, quem ocupa o lugar de autoridade e de referência são os professores, os educadores, os diretores, né? Então, Sim. Uhum. né? Sim, perfeito. É o segundo ciclo. A gente sempre fala, né, que o meio social que a criança, o primeiro meio social que ela vive é dentro de casa, com os pais. Mas quando Sim. ela entra na escola, ela está tendo a primeira experiência realmente de grupo, né, de Hum, convivência.
de compartilhar, de partilhar. E cria-se uma família também, Elisa. A gente que vive dentro da realidade da escola, agora essa quarentena está sendo difícil, de saudades de chorar. Porque a É, gente cria um vínculo tão grande, tão forte com as crianças e elas com a gente, que uhum, é como se você estivesse longe de um parente, sabe? é, Então, sim, então deixa eu ver se eu entendi exatamente o que você disse. tá, Nós, nós temos os nossos comportamentos e nós agimos de acordo com aquilo que nós fomos construídos. Isso principalmente nos nossos anos iniciais. Então, sim, esses anos iniciais deram para a gente modelos de comportamento, muitos perfeito, vindos dos nossos pais e dos nossos professores, e que acabaram sendo internalizados em nós, enquanto adultos hoje, e nós estamos agindo ainda dentro desses comportamentos. E por estarmos perfeito. nesses comportamentos é que a gente acorda e então resolve buscar se conhecer. Exatamente. Tá. Então, tô entendendo. Perfeito. Exatamente. E por quê, né? A criança, é, ela é como uma esponja. A criança Tá. é muito sensível, muito. Ela está atenta a tudo o que está acontecendo ao redor dela, né? Uhum. Sim. Então, ela está captando, como uma esponja, tudo que ela vê, que ela ouve, né? Que ela Uhum. sente. Porque é muito interessante, porque às vezes o pai fala uma coisa, mas faz outra, Uhum. né? E ela Uhum. percebe essas incoerências também, ela vai captando tudo isso. E a partir disso, ela está formando o entendimento a respeito da vida. Uhum. Porque o pai vai ser a grande referência. O pai é um herói, é o Sim. primeiro grande herói dessa criança, e a mãe é a heroína, é a grande Uhum. heroína, né? É o, é o He-Man e a Mulher Maravilha, né? Sim. E sempre vai ser. Ele vai ser, né? Assim, a gente olha eles como heróis. E a gente está atento a tudo e absorvendo. Então, ela vai vendo como aquele pai se comporta e ela está introjetando dentro dela as referências de homem e de masculino. Uhum. Ela olha aquela mãe, o que ela pensa, o que ela fala, o que ela faz, e ela está introjetando dentro dela as referências, né, que ela vai ter de como ser mulher, ou o que são as mulheres e o que é o feminino. E também ela está muito atenta ao relacionamento desse pai e dessa mãe. Uhum. Então, é também a partir daí que nós vamos introjetar os nossos entendimentos do que é um relacionamento de homem e mulher, Uhum. né? Através do que ela está vivendo e da maneira como ela tem está lendo o entorno dela. Porque a criança ela está Exato, lendo, né? tá lendo. E isso também que você está falando é importante, né? Porque assim, a criança, ela tem uma lógica infantil, que é Uhum. diferente da lógica do adulto. Uhum. Então, ela não consegue, muitas vezes, racionalizar. Ah, bom, veja bem, vamos supor, né? O meu pai é muito ausente porque, puxa vida, ele está dando tudo que ele pode para trabalhar, para trazer dinheiro aqui para casa. Ela não vai conseguir fazer toda essa lógica, Uhum. né? Ela só vai, às vezes ela vai entender, meu pai é ausente, Uhum. né? E ela introjeta isso dentro dela. Porque a inteligência da criança generaliza. Ela pega Uhum. aquele modelo e como ela ainda não entende que o mundo é grande e que existem muitas pessoas e muitas maneiras de ser na vida, ela introjeta assim: meu pai é assim, minha mãe é assim, aqui em casa é assim, o mundo é assim. Porque o Aham. mundo da criança é aquele pai, aquela mãe. Aham. Depois que ela também vai pegando ali na escola. Eu atendo muitas pessoas e é natural que na terapia a gente em algum momento tenha que fazer alguns resgates, né, Uhum. da nossa história, compreender um pouquinho melhor como é que as nossas imagens e crenças limitantes foram forjadas na nossa infância. E quando a gente vai visitar a infância, é normal que para algumas pessoas, alguns professores tenham aí
um significado muito forte, foi muito estrutural, né, na formação daquela personalidade. Às vezes é uma avó, é um vô, né? Uhum. Às A vezes é uma, maneira. às vezes é uma cuidadora, são figuras que acabam sendo estruturais na formação daquela personalidade. Que construíram. Até hoje, quando eu fui falar da nossa live, me lembrei de um provérbio africano que fala que a gente precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança. E se a gente parar para pensar, né, Elisa, antigamente os filhos, eles eram criados numa família grande, onde existia a participação de muitas pessoas, às vezes até numa casa onde tinha um entorno nessa comunidade, com esses vizinhos, e todos realmente estão Uhum. contribuindo para a construção dessa criança. Por isso, esse assunto, ele é tão importante, ele é tão pertinente, porque todos nós somos, de alguma forma, responsáveis por essa criança. Não sei se cortou. Cortou aqui e voltou. Tá, beleza. Todos nós somos responsáveis pela construção dessas crianças. E me corrija se eu estiver errada, mas essa falta de saber o que nós estamos fazendo, né? Porque, por exemplo, né, isso que você acabou de falar, eu internalizei que o meu pai ele era ausente, um exemplo, né? Sim. Uhum. Pode ser, isso pode ser consciente ou pode não ser consciente. Eu vou começar a agir de acordo com isso. Sim, E daí, exatamente. e daí eu vou começar a agir de acordo com isso na minha vida e na vida de quem está ao meu entorno. Exatamente. Então, vamos supor que eu tive uma mãe com um perfil mais de submissa, de uma mulher submissa, vamos supor. O que eu poderia introjetar? Ou o que essa filha poderia introjetar, internalizar dentro dela? Nossa, mulheres são mais fracas, né? Mulheres se submetem. E pode ser que esta mulher cresça, se desenvolva, né? Vá para a vida, vai lutar, né? Pelo seu espaço, mas dentro dela sempre carregando uma sensação de que ela não é boa o suficiente. Por quê? Porque dentro dela fica essa imagem, essa conclusão errônea a respeito do papel da mulher. Então, ela pode até ir para a vida, mas ela acaba reproduzindo a sensação de que ela é menos, de que ela é inferior, ou ela acaba desenvolvendo uma dificuldade de se relacionar com figuras de autoridade, de poder, né? Então, Uhum. vamos supor que ela está num trabalho, e nesse trabalho o chefe é muito autoritário. Toda vez que ela vai para a reunião com esse chefe, ela vai suando frio, né? Uhum. Esse é o poder dessas imagens congeladas, ou que também podemos chamar de crenças limitantes, que são forjadas na primeira infância. Elas são lançadas no nosso inconsciente, por quê? Porque essas conclusões errôneas e generalizadas que a criança tira a respeito da vida sempre são carregadas de sentimentos, de dor, de desconforto. Por quê? Porque ali teve uma decepção com aquele herói. Ali teve uma decepção com aquela heroína, né? E é tão difícil para a criança lidar com a humanidade dos pais que dói tanto para a criança que a gente tende, né? A criança tem essa tendência de arremessar no inconsciente. E a gente Uhum. esquece. A gente esquece. Aí vai para a vida e fala, não, eu sou uma mulher do novo milênio, né? Eu sou uma mulher que vou ocupar o meu lugar. E aí vai para a vida, vai lutando pelo seu espaço, mas parece que está carregando, né, um peso extra nas costas que, na verdade, vem dessas generalizações infantis da nossa criança interior, Que né? foram construídas. Que coisa incrível, né? A gente pensa na construção das nossas crianças, dos nossos filhos, mas tudo começa na nossa criança. Então é um caminho, é um Perfeito. Por isso que é legal a gente se conhecer.
Uhum. Principalmente, eu acho, quando você é pai, quando você é mãe, algum autoconhecimento você precisa ter, ou desenvolver, ou correr atrás de ter. Uhum. Porque conforme a gente vai se conhecendo e conhecendo, assim, a origem, né, dos nossos bloqueios, que geram tanta insatisfação na nossa vida, a gente pode minimizar o impacto nos nossos Uhum. filhos, né? E mais da área da educação, lidamos com criança, a gente também pode minimizar esse impacto Sim. O que quando é a gente... determinante para a vida deles, né? Exatamente. E tinha aquela maneira antiga de lidar com criança, que assim, é criança, a criança não entende nada. Ou quer dizer, eles estão ali, mas não estão prestando atenção. Uhum. Não é Uhum. verdade. Não é Criança, verdade. o cérebro da criança é inteligentíssimo, eles estão ligados em tudo. O cérebro infantil, ele é totalmente vivo. A inteligência da criança, eu gostaria de voltar a ter a inteligência da minha criança, porque é um cérebro vivo, criativo, é, como é que fala? Dinâmico, Destemido. é destemido, a criança está aprendendo tudo. A gente, pelo contrário, temos um cérebro bem mais rígido e formatado em preconceitos, né, numa Julgamentos. julgamentos, uma inteligência bem reduzida nós adultos, né? Sim, Então a gente tem muito para aprender com as crianças. muito. Se eu não me engano, é uma frase do Manuel de Barros, ele fala: a gente demora uma vida toda para chegar no final e perceber que o que a gente precisa é aprender com as crianças. Que é É, justamente isso, né? Que é, são essas habilidades, tanto de enxergar a vida, como de se conectar, dessa inteireza, né? Aquela é, plenitude da criança que a gente demora um tempão, sofre bastante, faz uma busca e depois a gente volta aí e pensa: olha só, olha ele ali, tá fazendo tudo que eu queria fazer. é verdade. Elisa, e como que faz? Várias perguntas já aconteceram aqui. Como que a Ah, gente faz para desenvolver isso, para a gente se conhecer, para a gente entrar nesse caminho sem volta, porque não tem volta, é é, a vida, é a vida toda, né, é. querendo entender como que foi esse processo. Como que a gente faz? Uau! Olha, eu acho que você falou muito bem, né? Um caminho sem o caminho do autoconhecimento toda. Tá me ouvindo aqui? Tô aqui? Estamos? Uhum. Tá. É, deu uma travadinha, mas voltou. Hã? Então é um caminho sem volta e é um caminho para a vida toda. Eu gostaria de falar de duas coisas que eu acho que são muito importantes, que assim, a gente tem que ter coragem para mergulhar, né, nesse caminho do autoconhecimento. Porque nós vamos ter que sair da superfície, a superfície. A superfície é essa camada assim, oi, como é que você vai? Tá tudo bem, e você, tudo bem? E para por aqui, né? Uhum. Sim. Assim, a gente fica dentro com uma certa máscara de que tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? E a gente não tem coragem, né, de admitir os pontos que a gente precisa. Elisa, é que tem uma pessoa que tá me ligando que eu não conheço o número, eu tô tentando resolver, não consigo bloquear, e daí aconteceu isso. Mas, Bom, desculpa, tudo bem. desculpa. É Acho que live, agora né? não vai É mais. É ao live, vivo. é ao vivo, gente, é isso que acontece, eu não sei o que tá acontecendo. Mas eu já bloqueei aqui várias vezes, eu perdi uma parte. Você falou que a gente precisa ter coragem para ir para A gente dentro precisa de ter si. coragem. Por que que precisa ter coragem para trilhar o caminho do autoconhecimento? Porque nós vamos sair dessa camada superficial, que é onde a gente está mais acostumado a navegar. Que é o Uhum. famoso, oi, tudo bem você? Tudo bem, tudo ótimo, Uhum. ponto final. E a Sim. gente não quer admitir para nós mesmos, principalmente, que existem
pontos de insatisfação, que eu carrego alguns defeitos, né? Que eu tenho algumas insatisfações, Porque né? dói, né? Dói. E a gente vai ter que encarar. Tem uma dorzinha que ela é necessária. Ela faz parte do processo de crescimento e amadurecimento. Vejam as crianças. A criança, quando ela está crescendo, ela sente a dor do crescimento. Ela sente os ossos crescerem e isso dói. E no nosso desenvolvimento emocional, pessoal, a gente também vai ter que encarar algumas coisas das quais a gente anda fugindo, né? E quando a gente fala que às vezes a gente precisa encarar umas insatisfações, não é que a gente vai ficar ali, né, apegado ao sofrimento, não é nada sadomasoquista, mas é assim, eu Sim. preciso ir lá resgatar a minha força que está nesses sentimentos reprimidos. Quando eu encaro isso, quando eu compreendo, quando eu fico mais friendly, né, mais à vontade, né, até com as minhas dores ou com as minhas limitações, Uhum. eu vou relaxando com aquilo, aí eu vou aprendendo com aquilo. Por quê? Existe uma zona de aprendizagem. Eu ando falando isso lá no meu IGTV, né? Uhum. A gente precisa encarar que a zona de aprendizagem, ela requer esforço. Aham. Tudo que, para se mover na evolução, eu preciso dar um passo que requer esforço, né? Uhum. E dentro de Aprender dói. aprender dói, né? Porque o Tem. resto é a zona de conforto, Sim, claro. né? Sim, com certeza, né? E faz É, parte a gente entender isso. Quando a gente aceita isso, acho que as coisas facilitam, né, Elisa? Quando a gente entende que não existe só alegria, que não existe só felicidade, que a gente precisa e que vai conviver com a necessidade. É natural. é natural, é tão humano, na verdade é humano. Uhum. É humano, gente, não tem como ser humano, né? E querer pular essas questões tão humanas. É, uma coisa A gente, utópica. né? A gente quer, assim, nós somos seres muito dualistas, né? A Uhum. gente vai, ou é bom ou é ruim, ou é Uhum. bom ou é mal, né? Uhum. E na verdade, é um balanço, né? Tem um Uhum. pouquinho de tudo, e a gente tem que saber navegar, né, nisso tudo, porque a vida, ela vem em ondas. E é normal, tem horas que eu vou estar na crista da onda, num momento bom, me sentindo bem comigo mesma, colhendo os frutos. E tem momentos que eu tô subindo a montanha, né? Que eu tô vencendo algum desafio. E faz parte, sabe? Eu acho que nos torna Sim. muito mais humanos. Porque senão, na verdade, a gente fica aprisionado nas expectativas de um eu idealizado. Uhum. Essa busca de ter uma vida perfeita, ela gera muito mais sofrimento. Porque Sim. nunca tá bom. Uhum. Nunca tá bom. Eu nunca tô satisfeita. Eu sempre quero mais. Eu sempre quero mais. E até quando eu atinjo, aí eu atinjo e falo assim, ah, legal, mas a mensagem não era tudo, não é tudo isso, né? Falta mais alguma coisa. Então, na verdade, não aceitar a naturalidade da vida humana, com seus altos e baixos, e aprender a ganhar força, resiliência dentro disso, e ficar correndo atrás de uma vida ideal e perfeita, isso aqui gera muito mais sofrimento, estresse, Uhum. frustração, Frustração. insatisfação, né? Isso, sabe, Elisa, isso é uma fala muito comum, assim, para aceitação das mães, né? Essa utopia de uma mãe perfeita, essa utopia de um pai perfeito, quando nós somos humanos. Esses dias eu tive um É, amigo que me contou uma história. Ele falou que era pequeno e o pai tinha feito alguma coisa errada, assim, e olha como isso marcou a vida dele. Daí ele olhou pro pai e fez, né, tipo, poxa, pai. E daí o pai olhou para ele e falou: eu nunca fui pai antes. Eu tô aprendendo a ser muito, pai com você da mesma forma que você tá aprendendo a ser filho comigo. E tudo uhum, bem, eu errei
e a gente vai consertar. E essa Uhum. aceitação é tão libertador quando a gente aceita não ser perfeito, quando a gente entende que a gente pode errar com as nossas crianças, não só como Uhum. pais, né? Às vezes, como professores, a gente toma uma atitude uma vez e a gente pensa, puxa, poderia ter feito desse jeito. E é tão libertador quando a gente faz isso, a É, gente se abraça e a gente nem tá vendo, mas a gente tá tirando as amarras. é, é verdade. Eu acho lindo isso que você falou e eu compartilho da mesma opinião, né? Esse lugar, então, voltando, né, para a relação de pais e filhos, essa autoridade é, perfeita e idealizada, né, dos pais, eu acho que isso joga contra, porque, assim, é tão legal quando um pai ou uma mãe pode ter uma conversa onde o próprio pai ou a mãe admite, né, suas dificuldades, né? Uhum. É, e eu acho isso tão curador. Muito. E a gente, existe uma questão assim também da criança construir com assertividade, talvez, a ideia de que não existe perfeito. Da mesma maneira, Uhum, se meu pai erra, eu também posso errar, né? A gente tem uma frase lá na escola que a gente fala muito para as crianças: não tem problema errar. A gente uhum, aprende a errar. A gente gosta, inclusive, de errar para aprender. A gente sabe quando a gente erra, a gente sabe como continuar. Então, isso a gente tem que levar para a vida. Não é só. É que para lindo, enxergar. É, é muito que lindo. legal mesmo. É muito legal, né? Poder ensinar que, na verdade, um erro, ele é um degrau, né? Para a Uhum. gente poder subir, né? Poder evoluir. Erramos tentando ser perfeito, e alguém comentou aqui, é exatamente isso. Acho que esse é o maior erro. Uhum. É tentar ser, né? É tentar ser, exatamente. E é claro, né? É claro que o pai e a mãe são a autoridade, né? E essas hierarquias, principalmente para quem aí estuda constelação familiar, sabe? As hierarquias, elas têm que ser respeitadas, faz parte, né? Eu devo sim respeitar meu pai, minha mãe, meus avós, minha hereditariedade, né? Como Honrar. honrar, lógico, e isso é muito importante. Quando essas relações são invertidas, né, a filha começa a cuidar dos pais, isso também dá muito problema. Então, claro que o pai e a mãe são a autoridade, são ali os educadores dessa criança, né, claro, Uhum. mas eles não precisam ser essa coisa perfeita e rígida, que nunca erra, né? Uhum. Sim, compartilhe as suas fraquezas também, suas vulnerabilidades também. As crianças aprendem muito com isso. Sim. Aprendem, se conectam e entendem que também podem errar e que vão Uhum, ser aceitas por isso, porque da mesma maneira como eles amam os pais, eles amam os professores quando a gente erra, né? E é comum isso acontecer. A gente às vezes comete erros assim, coisas básicas, né? Vou citar um exemplo da escola. A gente tá ali sim, e uma criança falou com a gente não ouviu, passou desapercebido por ela. Ela volta e fala: Prof, eu falei para você isso, você não escutou. A professora se abaixa e fala: é verdade, meu amor, me desculpe, eu não escutei, você tem razão, mas agora eu vou te escutar. Fala para mim de novo o que você disse. A gente está sim. admitindo aquele erro, a gente não está negando aquele sentimento e a gente está sendo prudente, inclusive, com nós mesmos, coerentes com nós mesmos, né? Porque não existe ninguém perfeito, gente. O humano, ele não tem como ser perfeito. E tudo bem, né? Isso e É, tudo bem. A gente estava, Elisa, falando sobre essa nossa necessidade e esse nosso anseio de se autoconhecer. Como que a gente faz isso? Você começou a dizer. É, ai, mas espera, que você me deu um gancho que eu queria fala, muito, fala, muito, porque isso é tão importante, né? fala. O que que acontece? Na criança, enquanto a gente é criança, na nossa infância, a gente vai associando o erro com o desamor. Hum, Quando eu erro, a criança vai entendendo assim: quando eu erro, eu não sou amado. uhum,
Uhum. Então a gente associa, assim, todas as nossas dificuldades, as nossas vulnerabilidades, o erro ele é uma coisa vexaminosa, porque quando eu erro, eu não sou digna de ser amada pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus professores, eu não sou mais valorizada, eu não Uhum. sou reconhecida, Uhum. e isso é dilacerante, né? Uhum. Para a criança, principalmente, que ainda é totalmente aberta. O amor na criança flui muito espontaneamente. A gente Sim. não. A gente Uhum. chega perto de alguém, a gente fica assim, deixa eu ver se eu posso confiar, deixa eu ver se eu posso amar essa pessoa, se eu posso me abrir, se eu não posso. A criança, ela já chega dada, geralmente. Claro que também tem crianças muito tímidas, mas principalmente com o pai e com a mãe, ela tá ali sendo ela, e quando ela é Uhum. repreendida por alguma coisa como ela faz, como um erro, ela entende assim, nossa, quando eu faço isso, é Uhum. muito feio, é muito Uhum. errado, é tão feio, tão errado, que eles retiram o amor. Uhum. E isso vai fazendo com que a criança, ela crie um horror àquele comportamento dela, e aí sim ela começa a tentar ser perfeita. Deixa eu ver o que eu faço, e quando eu faço, eles aprovam, eles me amam. Eu sou Uhum. reconhecida para a vizinha, né? Você não sabe o que meu filho fez, aí conta para a Aham. família inteira, né? E assim vai muitas vezes nascendo o nosso eu idealizado, né? Uhum. De perfeição. Que é assim, já que quando eu tiro boas notas, né, Uhum. sou inteligente, os meus pais me reconhecem, me valorizam, é isso. Eu Uhum. tenho que ser a melhor da classe, eu tenho que ser a melhor da faculdade, eu tenho que ser a melhor do concurso, eu tenho que ser a melhor na minha profissão. E isso vai, entendeu? Isso vai se fez Aham. na vida adulta dentro dessas expectativas de perfeição. Sim. Então, é isso. Não, é que você também me deu um gancho, né? Essa Tá. questão da criança, isso a gente vê muito, sabe, Elisa? A gente trabalha muito isso, até falando com as famílias mesmo. A criança, ela tem uma dificuldade muito grande de diferenciar aquilo que ela faz de quem ela é. Então, Hum. por exemplo, né, quando alguém colocou ali, por isso eles têm uma dificuldade tão grande de lidar com o erro. Essa é uma coisa muito comum na escola. A criança, quando ela erra, ela tem uma dificuldade tão grande de lidar com aquilo, por mais que a gente fale, meu amor, tudo bem, não tem problema, todo mundo. Porque ela pensa, eu sou errada. Eu não Isso, fi, eu não é fiz, isso. entende? Essa dificuldade dessa separação daqui, aquilo é só uma atividade. Tudo bem não ter feito, não quer dizer que você não, mas eles não, eles juntam isso. Eles generalizam. Uhum. E gente, ó, Generalizam. olha o quanto isso é importante a gente ter consciência. Porque quando a gente tá com uma criança nesses 7 primeiros anos e ela está sendo construída, a quantidade de críticas, a quantidade de chamadas de atenção que a gente está fazendo, isso não está refletindo na atitude da criança, isso está refletindo na construção dessa criança. E essa construção é aquilo que você falou, é o que a gente vai levar para o resto da vida e é o que a gente, enquanto adulto, vai descobrir que está agindo por causa daquilo que aconteceu. Sim, eu tô com uma borboletinha aqui. Ai, que lindo! Vira e mexe, tá me rodando aqui. Que privilégio! Entrou pela janela e tá aqui. Uhum. Então, você sabe que eu gostaria de trazer mais um ponto que eu acho importante, já que a gente está falando aqui, né, com educadores, professores, voltando, né, então, o cérebro na criança, o cérebro infantil, ele é extremamente curioso, flexível, aberto, né? Eu fico observando, eu tenho 2 sobrinhos gêmeos, que Ah, vão fazer 2 anos daqui a pouquinho. Eu acho tão interessante. Quando eles entram num lugar novo, eles vão mexendo em tudo, né? Aí mexe no negocinho, pega, olha, aí vai lá e põe na boca, joga no chão para tentar ouvir o barulho que aquilo faz quando bate no chão. E às vezes a gente olha e fala assim, tá fazendo bagunça, né? Para de mexer nisso. Não, tá aprendendo.
Eles estão com o sensorial, toda a inteligência aberta, aprendendo e vivenciando. Né? Então, o cérebro da criança é esse computador, esse HD aberto, né, fazendo download Pegando tudo. inteiro, pegando tudo, né? Sim. E grande parte da formação e da educação deste cérebro vai acontecer nas escolas, né, com os professores e com os seus educadores. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, porque o sistema tradicional de educação, as bases do sistema tradicional está em verdades impostas, né? E a autoridade do professor, ela é meio inquestionável, né? O aluno, ele só respeita, mas ele não pode perguntar, né? É difícil ele poder tirar as suas dúvidas, ele questionar o professor, né? Então, essa inteligência, essa máquina, né, poderosa, que é o cérebro sensível, captando, pegando tudo, ela vai sendo formatada dentro daquele sistema tradicional, né, de educação. Ela vai sendo formatada para decorar fórmulas repetitivas. Você imagina um cérebro que ele é todo vivencial, aberto, sendo formatado em fórmulas repetitivas, para que a gente se torne adultos preparados para executar tarefas do ponto A ao ponto B. Veja que limitante. Sim. Né? Isso, na verdade, desculpa falar, mas né, é um empobrecimento da nossa inteligência, né? E eu fico muito feliz de ver como que a educação está evoluindo muito através de profissionais como você e tantos outros que têm essa visão, né, mais integral, que busca olhar para, né, que é mais humana, Que né? faz toda a diferença. Sabe, Elisa, aqui agora, eu nunca consegui entender como que as pessoas não olham para a educação como o primeiro ponto. Essa é uma discussão eterna para mim, assim, porque eu sou apaixonada e daí quando a gente entra nesse assunto eu fico falando, mas como que as pessoas não olham para a educação como o primeiro ponto de tudo? E não só a escola aqui, né? Não tô só falando da escola, mas eu tô falando da construção humana, né? Que é o que vai formatar essa mente, potencializando essa criança através do que ela é e que a gente simplesmente dá espaço e dá oportunidade para ela se descobrir e desabrochar, ou ao contrário, a gente tenta uniformizar. Eu gosto muito dessa diferença, sabe? Equidade e uniformidade. Né? A gente tem que dar o mesmo direito de desenvolvimento para todos. Cada um na sua subjetividade. Isso é equidade. E não um único direito para todo mundo entrar, que é uniformidade. Então, você falou algo que pra gente, assim, enquanto educador, e falo assim no meu nome, em todo mundo que trabalha comigo, realmente é muito difícil a gente lidar com um sistema, e aqui a gente pode, né, abranger, a gente está falando de uma questão a nível nacional até, mas a gente tem que achar brechas. E os professores são essa brecha. Olha lá, ela falando da música. A gente não pode esquecer, a gente tem 10 minutos. E tem que dizer ainda como que faz o autoconhecimento cantar essa música. Não dá para perder. Olha, honestamente, essa resposta está em tudo que a gente está conversando aqui, né? Como é que faz o autoconhecimento? É claro que existem muitas ferramentas. Eu não sei se você quer que eu fale sobre isso agora. Você pode. Tá. A gente, assim, ó, 5 minutos dá para cantar música no final? Acho que sim. Tá, a gente vai terminar com essa música, tá bom? Tá bom. Elisa, não sei se você sabe, mas o Insta, ele corta. Eu sei, ele corta. Ele vai cortar em breve. Sim. Bom, existem muitas ferramentas de autoconhecimento, né? Algumas pessoas gostam de fazer terapia, outros meditar.
Algumas pessoas gostam de se dedicar a leituras. O meu caminho pessoal, né, eu trilhei sempre através de terapias e grupos de autoconhecimento. Hoje trabalho oferecendo isso, né? Sempre, todo ano eu também acabo fazendo pelo menos um retiro para mim mesma, para eu poder mergulhar em mim, olhar para mim, porque eu não consigo parar, né? Eu gosto sempre de estar me reciclando. Mas eu trabalho com isso, então até se pessoas que têm um interesse, eu estou fazendo grupo, né, agora, que se chama Daqui para Frente, trazendo ferramentas que eu considero importantes para a gente poder navegar nesses momentos de crise, de tantas mudanças, né, ali, a proposta, inclusive, desse grupo vamos nos tornar agentes da mudança e não vítimas das circunstâncias, né? Uhum. Então, eu trago ali algumas chaves, 3 chaves, né? Uma, a gente conseguir, de fato, encarar o momento presente como ele é, né? Uhum. O que eu tenho hoje, o que eu posso fazer com isso agora, os benefícios do desapego e a nossa capacidade de regeneração. Então, são coisas que a gente está trabalhando lá no grupo. Então, eu posso falar um pouquinho também dessas ferramentas que eu ofereço, né? Quem quiser, entra lá no meu Instagram, tem muita informação. Elisa, não esquece de falar, gente, até gostaria de dizer, Elisa tem um canal no YouTube com vídeos fantásticos, fantásticos. Eu sou suspeita para falar porque um vídeo daquele rende pra gente um mês de pensamentos. A gente precisa não só ouvir, a gente precisa digerir, a gente precisa entender. É um processo, como você falou, sem volta, entende? É um processo sem volta. E é importante a gente se alimentar disso também, né? Em todos esses caminhos. Então, o teu canal, eu acho que é um ótimo caminho, a gente tem que falar dele, tá? As pessoas... É Elisa Cristal, né? Assim que tá, Elisa? Elisa Cristal no YouTube, tem vídeos de autoconhecimento e tem os vídeos com as músicas, com as canções, né? E no meu Instagram também, no IGTV, tem bastante reflexões terapêuticas lá, tem o podcast Reflexões Terapêuticas no Spotify, então tem bastante coisa. Bastante material. Que bom, fico feliz. Vamos te escutar? Vai, vamos. Menina, você acredita? Eu vou ter que só pegar o ukulele que tá ali. É um segundo. Tá bom. A gente espera. Tá bom. Que delícia. Gente, os professores que estão ouvindo lá da escola, a gente não quis contar para vocês antes, porque era uma surpresa. Mas olha que coisa incrível. A música que a gente trabalha há muito tempo, que é a música do Beija-Flor, é da Elisa. Então, esse é um presente também para os nossos professores. Elisa, a tua música hoje é para eles também. Ah, que legal. Vamos lá. Peraí. O silencioso do mistério do amor. Fecho os olhos para ver aonde vou. O silencioso do mistério do amor. Fecho os olhos para ver aonde vou. Voar pelo infinito daquilo que eu sou. Desvendar o oceano interior. Voar pelo infinito daquilo que eu sou. Mergulhar no oceano interior. Beija-flor, me leva. Beija-flor, desperta em mim. Beija-flor, me leva. Beija-flor, desperta. Me leva nas águas deste rio encantador. Vale dourado do meu lindo beija-flor. Me leva nas águas deste rio encantador. Vale dourado do meu lindo beija-flor. Voar neste azul, sol a se pôr.
Vento suave me traz o frescor, o ar neste azul, sol já se for. Vento suave me traz o frescor, beija-flor me leva. Beija-flor, desperta em mim. Beija-flor, me leva. Beija-flor, desperta. Beija suave, faz abrir todas as pétalas desta flor. Brilho da mata que incendeia o buscador. Beija suave, faz abrir todas as pétalas desta flor. Brilho da mata que incendeia o buscador. Passarinho que me encanta, canta o canto do amor. Me leva para onde você for. Passarinho que me encanta, canta o canto do amor. Me leva para onde você for. Beija-flor, me leva. Beija-flor, desperta em mim. Beija-flor, me leva. Beija-flor, desperta em nós. Que honra! Eba! Elisa, só tenho que te agradecer. Você acabou de me dar aqui um mar de gratidão. Meu coração se encheu de gratidão, de verdade. Essa é uma música. As meninas da escola e todos os nossos professores sabem, a gente já viveu momentos incríveis com essa música e acho que é por isso que é tão forte pra gente. Meu corpo tá todo arrepiado. Eu só quero Que te lindo. dizer que eu sou muito grata a essa quarentena, inclusive, porque se tem uma coisa que ela tá nos dando de presente é conhecimento, a torto e pessoas incríveis nos conectando, e você é uma delas. Eu te agradeço muito por ter aceito esse convite. Eu vou distribuir essa live para todo mundo que eu conheço, porque esse é um assunto muito sério. Eu só quero te agradecer, viu? Queridona, nossa, eu adorei, adorei. Tô feliz que a gente se aproximou nessa Eu quarentena, também. através dos trabalhos, podendo fazer essa troca. Eu realmente me alegra muito encontrar outros profissionais de diferentes áreas, né? Todos alinhados com esse mesmo propósito, com essa visão, né, que está chegando com força na nossa humanidade, que é uma visão, né, mais essencial, mais inteira, mais verdadeira. Então, para mim é um prazer poder estar compartilhando tudo isso com você aqui, com todas as pessoas que te acompanham, que nos acompanharam aqui nessa live. Me passa esse material, vamos colocar lá no meu canal do YouTube também. Vamos colocar. Todo É? mundo precisa. Todo mundo precisa ouvir falar disso. Olha, agradeço em nome da escola, em nome de todo mundo que está aqui, gente. Eu vi todo mundo, ó, colocando as suas falas. Agradeço a todo mundo que veio. E quero dizer, ó, por favor, sigam o canal e vamos continuar nessa busca de autoconhecimento, que as nossas crianças merecem isso. Verdade. Não é só pela gente, é por elas. E esse tem que ser o nosso principal objetivo e propósito. E a gente tem o mesmo, até estava falando para Elisa ontem, a gente tem o mesmo propósito, né? Sim. A contribuir com esse mundo e com essa humanidade. Que rede linda que está se construindo, porque essas conexões, né? Você aí, interior de São Paulo, a gente aqui, Curitiba, e todo mundo que está conectado. Nossa, gratidão. Beijo, querida. Também adorei. Tamo junto. Então tá bom. Vou dar Beijo tchau pra aqui. todos. Um beijo, Elisa. Vou Boa salvar, tá noite. bom? Tá bom. Boa Beijo pra noite. todos. Tchau, tchau. Tchau.